Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais ao nosso encontro Reflexões à Luz do Espiritismo, aqui pelo MAP. Contribua com as suas reflexões, seus compartilhamentos e, como sempre, estamos hoje trazendo um tema muito especial. No último dia 31 de maio, estivemos em Itaguaí, na nossa unidade MAP, Itaguaí Cristo Consolador, com a nossa querida professora doutora Bárbara Pires, da AME Carioca, Associação Médica Espírita. E ela nos trouxe o tema sobre auriculoterapia. É uma das 29 práticas que estão dentro do contexto das práticas integrativas e complementares. Naquele momento foi muito enriquecedor a abordagem da nossa irmã Bárbara Pires, falando da postura de acolhimento, como nós devemos nos postar diante daqueles que vêm buscar um amparo. E naquela oportunidade também tivemos irmãos da nossa parceira, vizinha da nossa unidade, Vida Renovando, Vida Nova, né? É uma casa de acolhimento de pessoas em situações de rua. E foi muito lindo, muito importante as reflexões que ela trouxe e no final a demonstração da prática da auriculoterapia. Então vamos acompanhar a exposição da nossa querida irmã, professora, voluntária também do MAP, Bárbara Pires. Olá, eu sou a Bárbara Pires, auriculoterapeuta do Instituto de Saúde, uma parceria entre a Associação Médico Espírita Carioca e o Movimento de Amor ao Próximo, o MAP. A auriculoterapia é uma prática integrativa e complementar da saúde. O pai da auriculoterapia é o médico francês Paul Noguier, e ela se baseia numa terapia de microsistema. O que isso significa? Que todo o nosso corpo humano está representado no pavilhão auricular, na nossa orelha. E a partir disso, pontos podem ser estimulados, que podem nos ajudar a tratar, a cuidar das questões físicas e emocionais. Lá na universidade, como acontece? Na universidade que eu trabalho, os professores que têm suas disciplinas, os que têm alguma formação em prática, se reuniram para poder fazer esse acolhimento, mas lá onde eu trabalho não é pago, é voluntário, inclusive os professores é que compram os próprios materiais. Então, para a gente ver como ainda é algo que precisa ter um melhor investimento e tudo mais para que a gente possa crescer. Bom, em paralelo a isso, a gente faz lá tem um projetinho do Instituto de Saúde, que é uma parceria do MAP, do Movimento de Amor ao Próximo, com a Associação Médico Espírita Carioca, que eles cederam para a gente uma salinha para a gente poder, em conjunto, desenvolver a auriculoterapia em contexto espiritual, né? Lembrando, e é sempre bom reforçar, o MAP já tem prática integrativa há muito tempo. Lá na sede tem gente que já faz auriculoterapia há muito tempo. Lá no Recreio já teve gente fazendo auriculoterapia. Então, esse trabalho que eu vou falar agora é um trabalho mais recente, bem modesto, feito por um grupinho específico, que não representa o todo, tudo que o MAP já construiu ao longo desse tempo todo, tá bem? Então o que aconteceu? A Associação Médico Espírita Carioca, que é uma das associações médicos espíritas do Brasil, são mais de 50, tem sede no MAP há muitos anos. Né? E eu estou como diretora da Associação Médico Espírita Carioca, junto com outras pessoas, desde 2017, mas a gente está muito antes de mim. Né? E então, cedendo essa sala, eu comecei a atender, fazer auriculoterapia, sozinha lá na salinha, né? Vou chegar, fazer aurículo, vamos ver se vai dar certo, até para pegar confiança, né? A gente sabe que o mundo não dá saltos, né? Devagarzinho. Quando a gente tenta dar salto, essa aqui, que já é voluntária do MAP há muito tempo, e generosamente fez o curso de auriculoterapia com a gente e é auriculoterapeuta hoje. E a Cris também, que foi, por coincidência, não existe coincidência, né, Cris? Foi lá no MAP para um atendimento e a gente já se conhecia de outras
há mais de 20 anos, mas não foi combinado. Chegou lá e ficou, e se tornou também auriculoterapeuta, formou com a gente lá, e faz parte até de um outro grupo, né, do departamento de pesquisa da AME Carioca, que a gente tem algumas frentes de trabalho, né? A Associação Médico Espírita Carioca tem algumas frentes de trabalho. Sexta-feira eu falei, e aí, vamos lá comigo? Sexta-feira é o dia que a gente atende lá. A Cris não está indo, né? Já está um pouco mais afastada, mas eu falei, não é à toa que ela estava aqui e aconteceu. Não é à toa que vocês estão aqui. E eu queria, assim, antes de seguir com a minha fala, eu queria saber um pouco quais são as crenças das pessoas que estão aqui. Antes de eu falar de auriculoterapia, eu quero falar um pouco sobre esse contexto espiritual e qual é a forma de pensar que eu, como diretora de uma instituição, que é a Associação Médico Espírita, penso, e que tem muito a ver com a fala inicial do nosso amigo, deixa eu ver se está aqui, não, você, com a sua fala inicial, desculpe. Tem tudo a ver com a forma com que, não é eu personalisticamente falando, mas como a instituição pensa e como você trouxe, como é até o pensamento do MAP, né? Então, eu queria que eu levantasse a mão. Pelo que eu entendi, tem uma pastora evangélica, sim? E qual é a vertente evangélica? Tá bem, muito bom. Alguém tivesse me perguntado, eu não ia estar nem pensando sobre isso. Eu estou só vivendo a minha vida, buscando melhorar, querendo ser uma pessoa melhor. E tá tudo bem. Então, assim, isso é um fenômeno da modernidade que a gente vive. Isso. Eu, por exemplo, eu sou diretora da Associação Médico Espírita Carioca, mas se me perguntarem o que você é, eu sou espírita universalista. Porque eu já me entendi que eu tenho práticas que não vêm do espiritismo clássico, eu tenho experiências que atravessam diversas religiões, eu fui me entendendo, sabe? E tá tudo bem. Né? E hoje, o movimento, a gente vê que não é individual, o movimento é universal, quando a gente vê, por exemplo, a Federação Espírita Brasileira, que é reconhecida, a que, né, rege, vamos dizer assim, para muitos espíritas, é muito importante algumas diretrizes da federação, e a federação colocou, né, tem divulgado, eu posso ser espírita e ter outra religião? E a resposta da federação, então isso é muito importante, por que não? Né? E você pode, então assim, a gente está vivendo um momento de abertura para o que verdadeiramente importa, que é a espiritualidade. A religião, ela é só um pedacinho daquilo que é muito maior, que se chama espiritualidade. Né? É um conceito que tem pesquisador estudando sobre isso no mundo todo, reunindo pesquisador, professor, líder religioso, capelão. Né? Aqui no Brasil, os capelões são normalmente de vertentes religiosas específicas, um capelão católico, um capelão evangélico, um capelão espírita. Mas fora do Brasil, por exemplo, nos Estados Unidos, os capelões, eles são teólogos formados em todas as vertentes religiosas. Ele vai te acolher ali, não vai acolher. Então, tem uma coisa que a gente diz que é muito importante quando a gente está ali como a pessoa que acolhe, né, que vai fazer aurículo, mas isso serve para qualquer pessoa que acolhe. Em algum momento nós vamos acolher alguém, né? Que isso tudo tem base científica, universitária, mas não importa aqui. Importa sim, tem isso, mas o importa é a gente trocar. Tem uma coisa que a gente se chama presença. Compassiva. Isso é uma abordagem, que quando alguém chegar para te contar a história dela, você vai escutar com toda a sua presença, sem querer dizer para ela o que é melhor para ela fazer, qual é o melhor caminho. Você vai estar só ali escutando de todo o seu coração. A vontade, e uma coisa também muito importante, a vontade do outro de pedir ajuda precisa ser maior do que a sua vontade de ajudar. A sua vontade de ajudar não pode ser maior do que a do outro de pedir ajuda. Entende?
Então, essa presença compassiva, e por que compassiva? Que é num lugar de compaixão. Você sente um pouco junto com o outro, tem aquela empatia, mas o seu principal objetivo, se tiver ao seu alcance, é tirar aquela pessoa. Claro que você não é Superman, mas é o sentido assim, teu único objetivo ali, naquela presença, é fazer com que a pessoa saia um pouco melhor do que ficou. E se você começar a dizer o que ela tem que dizer, ela já ouviu isso 1 milhão de vezes, ela já sabe o que tem que fazer. Isso aqui, né, para os irmãos que estão aqui, né, e que provavelmente já tiveram suas recaídas e retornaram, e de novo, eu imagino que vocês já sabem. Se precisar, talvez até tenham decorado os passos do que tem que fazer, né? E aí, quando alguém vai lá e te recolhe, e mais uma vez, a mesma ladainha, né? Por quê? Me desculpem, mas é porque isso não é sobre falta de força de vontade, essas coisas. É não conseguir, que vai muito além. É uma alteração bioquímica do cérebro por conta de muito tempo consumindo substâncias que causam mesmo, que geram dependência. Então não é falta de força de vontade. Porque você não consegue, porque você é fraco. Não, pelo contrário. Porque ficar como se fica, tem que ter muita força para suportar a dor que é viver na rua. E só quem viveu na rua pode falar isso. O que eu posso dizer é, eu não sei o que vocês viveram, mas eu tô aqui. E é isso. Isso é presença compassiva. Eu não sei o que vocês passaram. Eu não posso dizer sobre isso, mas eu estou aqui para fazer um lanche com vocês no final. E a gente se abraçar. E quem quiser fazer a auriculoterapia, a gente vai fazer. E juntos aqui, né, na prática. Essa presença compassiva, a gente desenvolve. E não significa que a gente não tenha que falar dos 12 pontos, reforçar, né, e lembrar que a gente tem uma espiritualidade, que a gente, né, o que a gente precisa procurar, porque a gente esquece. E outra coisa, a doutora Marlene, que foi quem fundou a Exames, ela diz, ela sempre traz na palestra dela assim, quando tudo vai ruim na nossa vida, geralmente é quando a gente fecha os livros. Livro no sentido de a gente se afasta de Jesus, porque às vezes a gente lá no Evangelho, naquela leitura, é como se a gente lembrasse pra gente mesmo daquilo que se perde às vezes de Jesus, né? Então, é isso que a gente precisa ficar atento um pouco também. Quando as coisas vão começando a ficar difíceis, a gente entender assim, isso aqui começou a mudar, eu já passei por isso antes, eu já sei que aqui, nesse lugar aqui, isso aqui é uma ladeira abaixo. Então, deixa eu me aproximar daquilo que é a minha espiritualidade. E aí, a religião não é a única forma, a religião não é a única forma de se aproximar da nossa espiritualidade. Tá? A gente tem um sentido da vida e um propósito de vida, já é ter uma espiritualidade. Mas muitos de nós nos encontramos num espaço religioso, num espaço que tem a religiosidade, porque realmente existe uma coisa que vai muito além, que é inclusive o senso de comunidade, de pertencimento. Vai muito além de só uma... Você pode se conectar com Deus lá na sua cama sozinho? Pode. Mas você estar num meio onde você participe da comunidade, tem muitas coisas que vão além, né? Então isso é interessante saber. Mas tem trabalhos científicos mostrando que ateus são pessoas que não acreditam em Deus. Olha só, fora do país tem ateus que se reúnem num espaço, num templo de ateus. E eles têm os cânticos deles, só que eles são ateus. E eles também têm a sua espiritualidade, também ficam bem. Então, olha só como é muito lindo. A gente não... a espiritualidade é uma coisa que vai muito além, é muito pessoal, é muito individual.
eu sou seu. O meu problema é menor que a morte, que a tempestade não irá me apagar. Jesus está no barco. Jesus está no barco. Ele cumpre o que promete, não é homem para mentir. Ele cumpre, meu Deus está no barco.